Fala um pouco, um abraço a todos, professor Marcelo Moraes. Eu queria dar um conselho, deixar uma informação que eu nunca vi ninguém falar. Nunca ouvi alguém sequer tocar nesse assunto. Mas antes, eu queria contar uma história para vocês que aconteceu comigo. Verdade. Fiz algo muito idiota. Muito idiota. Mas ficou o aprendizado. Ficou um aprendizado grande dessa idiotice minha que eu fiz. Antes, vamos parar para pensar no seguinte. Um curto-circuito é algo ruim. Concorda comigo? O que é um curto-circuito? Quando toda corrente disponível que está sendo gerada ou fornecida consegue circular por um determinado ponto entre o ponto A e ponto B de 1 mais B. Entendido? É algo terrível. Só que, se eu te perguntasse agora, qual curto-circuito é pior? Um curto-circuito em corrente alternada ou um curto-circuito em corrente contínua? Você sabe me dizer qual curto-circuito gera mais danos? Parou para pensar? Não, né? Vou falar para você baseado em uma experiência minha, de uma idiotice que eu fiz. Com 40 amperes apenas, 40 amperes, 12 volts, corrente contínua. Uma época eu estava montando um circuito e eu, na minha cabeça, por um momento, eu cometi uma idiotice tão grande. Eu tinha 40 amperes, 12 volts, e eu queria desligar o fio. Cara, como é que eu fiz um troço desse? Mas tem que ser muito burro mesmo. Então eu tinha os dois fiozinhos paralelos, lado a lado. Aquele fiozinho de som, não tem? E eu queria desligar. Mas o jumento, ao invés de tirar o positivo e cortar, tirar o negativo e cortar, eu falei, não, vou dar logo um pique só, vou cortar tão rápido que não vai dar tempo de fechar curto. É um jegue mesmo, né? É um jegue. O que aconteceu? O alicate não estava com um corte muito bom, ao invés dele arrebentar o fio, ele só mordeu. E colocou 40 amperes em curto na minha cara. Qual a diferença que eu teria se eu tivesse feito isso com uma tomada? Qual a diferença? Se eu pegasse o fio, cortasse da tomada e fechasse curto, imediatamente ia desarmar o disjuntor. Imediatamente. O que não acontece em corrente contínua. Qual a primeira lição para a sua vida que eu vou deixar? Isso é muito importante. Você que é eletricista, você que é técnico de eletrônica, você que é novo, que está querendo aprender, trabalhar com painel solar, qual a primeira observação que você tem que fazer? Que tem que entrar na sua mente, que geralmente não está na sua cabeça. Vamos raciocinar? Eu tenho aqui um projeto onde eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 painéis. Existe uma dúvida se são painel solar ou painéis solares. Nunca ninguém me respondeu isso. Nunca.
Na minha opinião, é painel solar. Ou painéis solar, porque o sol é um só. Não é verdade? Mas vou deixar isso para o pessoal de português discutir. Vamos raciocinar da seguinte maneira e forma. Eu tenho aqui, exemplo, se eu tivesse painéis entre ordem de 265 watts a 300 watts, eu teria em cada painel desse algo em torno de, se você tivesse um controle de carga PWM, se for MPPT, pior ainda. Mas vamos fazer uma conta boba. Em cada painel desse eu tenho 10 amperes. Então, se aquele dia lá eu fechei um curto em 40 amperes e foi algo apavorante, enfumaçou o quarto todo, a fumaça branca, o curto-circuito de corrente contínua é fumaça branca, porque funde tudo, funde o cobre, funde o plástico, funde tudo que tiver ali, vai ficar tudo fundido, derrete tudo, uma fumaceira tóxica, perigosíssima. Mas vamos entender aqui, qual é o alerta que eu quero deixar para vocês nesse vídeo. Mudar a sua visão de como você olha, porque geração de energia solar é completamente diferente. Infinitamente, deveras mais perigoso. Quer seja no que diz respeito aos painéis ou baterias. Eu tenho um verdadeiro pânico em relação aos veículos elétricos. Nesse sentido, eu acho que todo mundo já assistiu um celular explodindo, um notebook explodindo. É algo apavorante. Há poucos dias eu estava analisando bateria de carro. Cada célula tem 192 amperes. 3,7 volts com 192 amperes. E são centenas de células. Meu Jesus! Mas, professor, por que existe esse problema tão sério? Porque é o seguinte, vamos supor que você esteja com esse layout aí, com esse projeto. Se o sol estiver batendo em cima dos painéis, não tem o que você faça para cessar a geração. Você está entendendo? Não tem uma chavezinha para você desligar. Não tem um botão para você desligar. Porque, vamos analisar aqui o desenho? Eu tenho aqui, deixa eu pegar o vermelho. Deixa eu colocar aqui e colocar grande. Então aqui, ó. Vamos se concentrar nesse aqui, só nesse painel, esquece. 10 amperes. Aqui eu tenho 10 amperes. Eu tenho 10 amperes em cada painel desse. 10 amperes. Entendido? 10 amperes já é uma amperagem alta. O que acontece? Se acontecer um curto-circuito aqui entre o negativo e o positivo do painel, não tem nenhuma proteção aqui. Existe até uma proteção que é feita com diodo. Entendido? Existe até uma proteção que é feita com diodo. Só que essa proteção ela é individual. Ela só é totalmente efetiva se você ligar um painel só. Se você ligar diversos painéis, essa proteção em série não vai ficar efetiva. Não vai, sendo bem claro, sincero, funcionar igual um disjuntor. Não vai funcionar. Se você fechar um curto-circuito aqui, você pode drenar um diodo shutter, né? Shutter, que tem aqui. Só isso. Mas efetivamente isso não é proteção. Não é tipo assim um fusível, um disjuntor.
Então é verdadeiramente apavorante. Apavorante. Isso que eu vou passar para vocês. Vamos supor que você tenha essa ligação, esses painéis aqui todos ligados. Onde você vai ter 12 volts com 100 amperes. E você tem um banco de bateria de 100 amperes. Nós estamos falando de um curto-circuito de 200 amperes. Eu vi agora um motorhome que uma pessoa construiu e ela fez numa picape grande e ele dormia no meio das baterias. Eu fico apavorado, porque se acontecer um curto-circuito nessa linha aqui, a corrente é muito alta. Há pouco tempo, um conhecido meu diz que ele estava transportando alguns painéis num carro e pegou fogo dentro do carro. Pegou fogo lá atrás nos painéis. Aí ele entrou em contato comigo. Pô, Marcelo, deixa eu te falar. Eu estava levando os painéis aqui e pegou fogo, cara, no papelão que estava aqui dentro do carro. Eu falei, Clara, você cobriu os painéis? Ele, não cobriu o painel. Cara, o sol tá batendo, tá gerando, amigo. Se você não colocar com a face para baixo, vai gerar. Ele, caramba, a sorte que não tinha nada mais sério aqui, porque senão tinha pego fogo em tudo. É verdade. Então, requer muito mais atenção. E eu vou fazer mais um adendo para vocês. Mais informação que eu vou passar para vocês. Se você tiver nessa ligação aqui, aonde a gente tem uma ligação em que você vai ter uma certa configuração, mas em alguns casos, dependendo da forma de ligação, você pode ter tensões infinitamente maiores do que 12 volts. Vamos supor, aqui eles estão ligados em série ou paralelo. Você sabe me dizer? Se você não sabe, você precisa estudar. Eu não vou entrar nesse termo de série paralela, só vou falar isso. Dependendo da forma como você liga, vamos supor aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 painéis. Cada painel desse aqui, ele vai gerar algo em torno de 36, 38 volts. Ué, pessoal, você não falou que é 12? 12 depois que ele entra no controlador de carga. Tá? Depois que ele entra no controlador de carga. Todo mundo sabe que a gente tem na tomada o quê? 110, 220. Então, 3 painéis desses, dependendo da ligação, que eu não vou falar qual é a ligação, porque não é o mérito do vídeo. Mas dependendo da forma como você conecta eles, os cabos, você pode ter 12 volts ou 3 vezes 39, que dá mais de 100 e poucos volts. Se você continuar ligando, essa tensão vai subindo. São 30 volts, vamos lá. 30, vamos arredondar para 30, para ficar uma conta redonda. 30, 60, 90, 120, 150 volts. 150. 180, 180 com mais 30, 210. Com mais 30, 240. Então eu já tenho 240 volts aqui. E poderia 240 chegar a mais 30, 300 volts. O que você vai fazer com uma pessoa que leve um choque aqui? O que você vai fazer para desligar? O que você vai fazer para desligar? O que você vai fazer para desligar? Uma pessoa levar um choque numa instalação elétrica, o que você vai correr? Você vai correr no quadro disjuntor, vai desligar. Como é que você desliga o painel? Meio-dia. O cara chegou ali, mexeu no fio e ficou agarrado. Você vai desligar como? Não tem como desligar. Eu acho que isso deveria ser revisto. Entendido? Então você que vai montar sistema de geração de energia solar, você que vai trabalhar com isso, já é eletricista, já é técnico de eletrônica, você precisa rever os seus conceitos. Eu posso afirmar para você, não querendo assustar ninguém, só falando a verdade, é tremendamente mais perigoso trabalhar em uma instalação de geração de energia fotovoltaica do que uma instalação convencional. Na pior das hipóteses, você começou a levar um choque, se bem que se der tempo da pessoa chegar, você já morreu. Mas tem um disjuntor para desligar. Aqui não tem disjuntor para ligar.
Aqui, se for meio-dia e alguém levar um choque aqui, ou houver um curto-circuito aqui, não tem nada que desligue. Não tem nada que desligue. Não tem nada que desligue. A pessoa vai derreter. Meu amigo, até derreter ao ponto de parar de gerar energia, já colocou fogo em tudo, e se for pior, já eletrocutou uma pessoa. Isso é muito sério. Outra questão que eu vou falar com vocês depois, em outro vídeo. Mas esse vídeo só vai ser lançado se tiver muito comentário aqui embaixo, nesse vídeo. Ontem eu estava observando, à noite chovia, e eu tenho um painel solar em cima do meu carro. Eu observava que a água que batia no painel, ela se eletrificava. Que isso, professor? Ela se eletrificava. Existe a geração absurda de eletricidade estática em instalação de sistema fotovoltaico. Chuva, vento, atrito, vidro. Vocês sabem, não tem aquela experiência que você fica esfregando o vidro e depois você passa no cabelo e puxa? Não tem aquilo, eletricidade estática. Então o sistema tem que estar muito dimensionado. Se já não bastasse um grande problema no que diz respeito a isso, que eu relatei anteriormente no vídeo a vocês, eu deixo para um próximo vídeo falar sobre a absurda geração de eletricidade estática em instalações fotovoltaicas. Tá ok, galera? Não esquece de compartilhar, dar like e principalmente pedir o lançamento de um outro vídeo falando sobre o assunto eletricidade estática. Vai se confrontar com uma instalação de geração de energia fotovoltaica? Você precisa ter noção desse perigo e eu nunca vi ninguém falar isso. Só tem o oba-oba. Mas a gente está aqui para ajudar vocês. Valeu, galera. Abraço.